A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou com saudade, faz tempo que nós nos vemos, né? Mas espero em Deus que estejam todos bem, para a glória do Senhor, amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em João 5, versículo 1, onde diz a respeito de Jesus curando um paralítico no poço de Betesda. Então diz assim a palavra do Senhor: Jesus Cristo cura um paralítico em Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos pedir ao Senhor que Ele continue falando conosco em nome de Jesus. Amém? Deus querido, Deus amado, digno de toda honra, digno de toda glória. Nesta hora, Deus, eu quero apresentar as nossas vidas diante de Ti e quero Te pedir, ó Deus, que esta palavra que lemos possa ser literalmente o Senhor que venha falar conosco, que o entendimento venha do alto, que a palavra venha do Senhor, que nada venha exceder, ó Deus, a Sua vontade em nome de Jesus. Encontre os meus irmãos, ó Deus, nesta hora e que o Espírito Santo de Deus possa, em nome de Jesus Cristo, encontrá-los, abraçá-los e confortá-los, ó Deus, com a graciosa presença do Senhor. Abençoe-os com toda sorte e ricas de bênção. Toma minha boca, toma os meus atos, meu Deus, e que eu possa ser um instrumento do Senhor para trazer uma palavra vinda do Senhor para as nossas vidas, ó meu Pai, em nome de Jesus, amém? Aqui fala sobre um homem que há 38 anos, ele tinha uma enfermidade, e existia uma crendice, um poço, perto da porta das ovelhas, né, numa das entradas dos muros de Jerusalém, que se alguém estivesse enfermo e entrasse quando o anjo ali chegasse agitasse a água, ele seria curado, né? Tinha essa fé de que aquele que primeiro entrasse no poço, quando a água fosse agitada pelo anjo, toda a enfermidade seria anulada, né? Ele seria curado. E tinha um homem que por 38 anos, ele ficava ali, no meio de toda aquela multidão e próximo ao poço, esperando que quando o anjo descesse, ele iria até o poço, só que ele era coxo, ele era paralítico, ele não tinha agilidade nos seus passos. Então, quando ele via o anjo descendo, logo outra pessoa ia antes dele, entrava e ali era curado, e não esse homem com 38 anos de uma enfermidade. E Jesus estava naquele dia, naquele lugar, e observou que aquele homem estava enfermo e não havia quem o colocasse numa água quando o anjo fosse agitá-la. E Jesus perguntou para ele se ele queria ficar são. E ele disse que sim.
Na verdade, quando Jesus perguntou para ele se ele queria ficar são, ele nem respondeu que sim ou que não, mas ele respondeu a impossibilidade de torná-lo são, porque não tinha quem o levasse, cada um estava ali com o propósito de ser curado. Então não tinha como um que desejava a cura pegar ele primeiro e colocar, né? Então ele disse a Jesus que não tinha quem o levasse para aquele poço, não tinha quem o colocasse no poço, porque todos iam antes dele. E o Senhor tem falado muito que nesses dias adversos que nós estamos vivendo, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, que há uma coisa que o inimigo tem tentado muito contra as nossas vidas, que nós estejamos no deserto, perto da porta aberta por Cristo, mas que nós não temos condições de passar. E verdadeiramente nós não temos. O que o inimigo quer é colocar uma impossibilidade de resolução das nossas dificuldades e que nada que eu venha fazer vai ter uma solução. Então, o que eu faço? Eu paraliso, eu me acomodo diante daquela dificuldade e não, eu já me esforcei muito, já tentei muito, já quando a água agitava, eu gritava para alguém me pegar, eu grudava nas pernas de alguém, eu ia arrastada, eu ia com toda a minha força, eu já tentei tudo o que eu podia fazer, mas não consegui. E isso já se passou 38 anos. E o Senhor está dizendo que tudo na nossa vida, como diz em Eclesiastes, há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de cantar, há tempo de não cantar, há tempo de marchar e há tempo de recuar. E há tempo de começar, de edificar e há tempo de derribar. E o Senhor diz que é tempo de derribar, de destruir todo o castelo construído de dificuldade contra as nossas vidas. Todas as montanhas e muralhas de barreiras e dificuldades criadas na nossa vida que parecem tão intransponíveis que não temos mais o que fazer. Deserto tem um período. Deserto não é lugar de ficar. Deserto é lugar de passagem. E normalmente você passa por ele para chegar até um oásis. E nesse deserto você aprende a lidar com a adversidade, você aprende a lidar com a dificuldade. Mas você não tem o foco no deserto. O seu foco é o oásis, é chegar na terra bendita, na água que saciará a sua sede, na água que abençoará a sua vida, na água que vai trazer vida. E o Senhor está dizendo que não devemos mais aceitar as situações adversas nas nossas vidas. Tem que haver um inconformismo em nós, um inconformismo santo em nós, de não aceitarmos aquilo que é imposto e que para os nossos olhos é impossível de transpor. O Senhor diz que Jesus está conosco e Ele nos pergunta se nós queremos ficar são. Qual é a sua dificuldade? É financeira, é espiritual, é emocional, é familiar? Qual é o seu deserto? Quais são os motivos da sua oração? Qual é o motivo da sua oração insistente diante do Senhor? Deus está dizendo que chegou o tempo, que chegou a hora deste deserto ter fim. Porque até este deserto tem que ter fim para que você encontre o oásis. Ali aquela água te sustente, te refrigere e você volte a caminhar. Passe por outro deserto e você encontre um novo oásis. O nosso caminho não é aqui. A nossa existência não é nesta terra. Nós estamos aqui por um período. O nosso objetivo, o nosso alvo é Sião, é estar com Cristo. E o Senhor está dizendo muito claramente que assim como esse homem que passou por longos 38 anos, imagina um ano, quanto demora, imagina você passar 38 anos com uma expectativa de um anjo, que de ano em ano vinha para agitar uma água, e quando ele vinha, alguém passava na sua frente, o quão esmurecido não estava esse irmão na fé, o quão entristecido estava ele por ver que a sua situação era tão difícil que não adiantava ele nem responder que ele queria ser são. Porque se ele estava ali, literalmente, o que ele queria era ser são, mas não tinha como ele ser são.
E o Senhor diz que tem sim, porque Ele está conosco. E a cura não vem de mim, não vem de você, mas a cura vem do Senhor, daquele que tem coisas grandes e maravilhosas para entregar em nossas mãos. E diz o Senhor que o deserto da sua vida, que é para você apresentar a Deus, qual é o deserto da sua vida? Qual é a área infrutífera da sua vida? Porque vai chegar o fim em nome de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo essa situação adversa de pandemia e nós temos também que dizer, Senhor, restaura o que tem que ser restaurado, sara o que tem que ser sarado, mas arranca com as tuas mãos de poder todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade que está assolando esta nação. Irmãos, está em nós o poder de mudança, em nós porque Cristo está em nós. Não é em Vanessa, porque Vanessa não pode. Não é em Maria, não é em João, não é. Está em Cristo, porque eu e você somos a igreja, então por isso está em nós. Quando Jesus pergunta a este homem se ele queria ser são, ele já mostra que a sua fé está tão abalada que ele não tem o que fazer. E se a sua fé está abalada diante de tanta adversidade, já vinha antes e agora acrescida ainda, fomentada ainda com essa adversidade tão inusitada que é a pandemia, o Senhor está dizendo que Ele está alimentando a tua fé nesta hora e dizendo que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele está no controle da sua vida e que você não pode mais aceitar este deserto que não tem fim, que parece que nunca vai acabar, este deserto que parece que ele jamais vai ter alguém que agite as águas em seu favor. O Senhor está dizendo que Ele está nas águas, que Ele é a água, que Ele é o que transforma, que Ele é o que muda, que Ele é o que vai te colocar e mais ainda, Ele te diz, levanta e anda, levanta e anda. E tem aqui uma parte que diz assim, pega a tua cama e anda. É fé, igreja, é fé que o Senhor quer achar. Nesses últimos dias, o Espírito de Deus está sobre a terra procurando aqueles que o adorem com fé. É adorar com fé, com muita certeza de que Deus está no controle de tudo. E eu quero te dizer, não aceite, irmãos. Não aceite, não se acomode no deserto, porque adversidades tão grandes, não é assim mesmo, eu já até me acostumei. Não se acostume. Não se acostume, porque o Senhor não nos chamou para a cauda, o Senhor nos chamou para a cabeça, o Senhor não nos chamou para vergonha ou opróbrio, mas o Senhor nos chamou para dupla honra, honrados pelo Espírito de Deus que habita em nós. Então não aceite mais esse tempo de miséria, esse tempo de escassez, esse tempo de tristeza, esse tempo de choro, esse tempo de adversidade. Não aceite, igreja, não aceite. Faça dentro de você uma revolução tamanha que você vai entender que não é mais para você viver esse tempo adverso. Este deserto tem fim, o oásis está perto à porta. Diz a palavra de Deus que Ele tem uma porta na nossa frente, que a porta está aberta e que Ele abre e que Ele fecha, não é o homem. Então não vai ter situação adversa maior do que o Deus que nós servimos. E não permita-se, não se permita mais o conformismo com o deserto, com a adversidade. Não é assim mesmo. Olha, eu vou viver com esse conta-gotas aqui mesmo, com esse trabalho mais ou menos, com essa vida familiar mais ou menos, com este casamento mais ou menos. Eu já até acostumei, já até entendi que não é para ser para mim. Não entenda isso. Isso é entendimento do adversário para a sua vida. O entendimento de Deus é: pega a sua cama e anda. Pega a sua cama e anda. Não aceite mais, em tempo nenhum, este deserto mais em sua vida. Chega, acabou, não é mais tempo para isso. Até os desertos precisam mudar.
Até as nossas lutas precisam mudar, as nossas batalhas precisam mudar. Imagina se Davi, que foi um homem que consolidou todo Israel, todo Jerusalém, se ele ficasse em uma batalha só, e nunca tivesse fim, como que ele unificaria um reino? Se ele estava só em uma batalha. Muitas batalhas ele teve e muitas vitórias ele teve também. Então assim é Deus nas nossas vidas. Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua adversidade? O Senhor está no controle de tudo. E Ele diz que este deserto tem dia e tem hora para acabar. E diz mais ainda o Senhor que acabou este tempo. Não aceite. Pegue a sua cama e ande. O Senhor está mandando você andar com ousadia, com intrepidez, com fé, com coragem, com determinação, com sabedoria vindo do alto e certeza e convicção de que Deus está na sua vida, de que você é forjado e já foi forjado pelo Senhor e mais ainda, que você venceu essa adversidade e que agora você está preparado para uma nova, mas antes dela vir, o oásis te espera. O bom de Deus te espera. Mesmo o dia adverso, tem o dia bom. Então espere no Senhor pelo dia bom, mas não aceite de forma nenhuma viver conformadamente com este deserto, com essa situação adversa. O Senhor quer levantar a sua igreja. E a igreja que Deus quer levantar é uma igreja que ora, uma igreja que não aceita as leis deste mundo que jaz no maligno, que não aceita a perdição que ele tem para as nossas vidas, que não aceita um deserto sem fim, que não aceita uma paralisia, que não aceita uma maldade que não tem fim, mas uma igreja que é inconformada com as adversidades impostas por este mundo. Uma igreja que se levanta e que marcha não no poder nem autoridade embaixo do teu nome, mas sim em cima, na autoridade do nome que vem dos céus, que é o nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e nós vamos orar. Em nome de Jesus, você sai hoje desse deserto. Deus querido, Deus amado, nesta hora eu quero apresentar, ó Deus, cada vida que está ouvindo esta palavra, onde o Senhor alcançar, onde, meu Deus, o Senhor tiver, alcança estas vidas, onde o Senhor levar esta palavra, que o Senhor possa trazer, ó Deus, esse inconformismo para com o deserto, esse inconformismo, ó Deus, com essa situação que parece que não tem mais jeito, como esse homem que 38 anos padecia desse mal, ele disse, eu nem disse que queria, ele disse só que não tinha o que fazer. E nós apresentamos ao Senhor esta hora. Nesta hora, cada um apresenta o seu deserto, a sua situação adversa. E o Senhor pergunta se nós queremos ficar são, se nós queremos sair. E eu digo, e os meus irmãos dizem, de quão adverso é essa situação, que não tem nem como. Mas o Senhor nos dá uma ordem. Levanta e anda. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Espírito Santo de Deus, traz o inconformismo santo, traz a não aceitação, aquilo que é normal para este mundo, traz em nós uma inquietude para gerar a fé, e assim a fé, a ação, e a ação, a liberdade, e a liberdade, a vitória, em nome de Jesus Cristo. Fomenta em nós a fé, e não nos deixa ficar paralisado diante de tantas adversidades, mas coloca em nós ousadia, intrepidez, e se não há forças, louvado seja o Senhor, porque agora é a hora do Senhor agir. Não há em nós capacidade alguma para orar, para buscar, para que esta situação seja mudada. Mas nós cremos no Senhor que está aqui, através do seu Espírito, habitando em nós. Então vem Espírito Santo, e movimenta as águas em nosso favor. Que o Senhor possa tocar em cada um agora, Espírito Santo de Deus, e trazer o inconformismo, e trazer a não aceitação a um deserto que parece que não tem fim, e trazer a mudança em nome de Jesus Cristo. Habita em nós, faz
esta grande mudança. Age no nosso meio, assim nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deserto chegou ao fim, deserto tem tempo e esse já acabou. O Senhor tem vitória para a sua vida. Creia que Ele está no controle de tudo. Pega a sua cama, levanta e anda. O deserto acabou. Eu agradeço a todos que fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém?